Olá, comandante. Nós somos do grupo 4, do sexto quarto. Os integrantes são o aspirante 1024, Namik, aspirante 1060, Silva Júnior, aspirante 1096, Oliveira e Queiroz, aspirante 1132, Lopes e aspirante 1174, Maria Chambela. O nosso tema nós vamos abordar sobre o projeto do Ecoporto. Vamos seguir esse seguinte sumário: planejamento, o existe, o bem, implantação. E eu vou ceder as palavras à aspirante Maria Chambela. Olá, comandante. Aqui é a aspirante 1174 Maria Chambela e eu vou falar um pouco sobre o planejamento do projeto. Diariamente, a Escola Naval desenvolve atividades na Baía de Guanabara e algumas das principais atividades são com os avisos de instrução, que no caso seriam os GTs, que acontecem semanalmente, e a saída tipo, que acontecem praticamente todos os dias. E o outro contato mais direto é com as equipes náuticas, a equipe de remo escaler, canoagem e vela. A canoagem, ela dentro das equipes ainda entra em destaque porque existe a necessidade dos aspirantes de entrar em contato direto com a baía para a retirada dos caiaques e das canoas da água. Mas a poluição na baía ela está praticamente sustentável. Por exemplo, cerca de 17 mil litros de esgoto são jogados na baía diariamente. Então, pensando na importância da Bahia para a formação dos aspirantes, mas também entendendo os riscos que ela oferece à saúde, o grupo pensou em desenvolver um projeto que limparia parte desse lixo e ajudaria na preservação da saúde dos aspirantes. Outra importância desse projeto é para a economia de recursos ecológicos. Vários estudos científicos já constataram a mortalidade de peixes, aves, tartarugas, baleias, enfim, por conta da ingestão do lixo marinho. Então, a elaboração desse projeto permitiria não só a saúde e a segurança dos aspirantes e de todos os militares que, no caso, desenvolvem atividades nessa área, mas também a preservação da fauna marinha. Outra vantagem do projeto, além da limpeza da Baía de Guanabara, seria a acessibilidade e o valor do projeto, que torna as expectativas de elaboração e execução do projeto ainda mais reais. A estrutura do projeto é basicamente fornecida por isopor, balde, hélice, bomba d'água, são materiais de fácil acesso e a manutenção não requer especialidade e é de simples execução. Então, é praticamente isso. Boa noite, comandante. Sou aspirante 1096 Oliveira Queiroz e eu irei falar sobre o RSIS e fazer um mapeamento do processo atual. Como todos sabemos, a Baía de Guanabara é extensa, em um território com cerca de 380 km², englobando praticamente toda a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, os níveis de poluição são alarmantes, ficando cada vez maiores. E apesar da renovação cíclica de suas águas com as do mar, a Baía é receptora de uma significativa bacia hidrográfica, a qual, por sua vez, recebe uma grande quantidade de lançamentos líquidos e sólidos. Com essa tal poluição da Baía de Guanabara, sérios problemas de saúde pública vão aparecendo ao redor dela. Com os Jogos Olímpicos Rio 2016, a promessa que havia era de despoluição da Baía de Guanabara, segundo o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Mas amostras de espelho d'água com qualidade péssima ou ruins subiram 75% até o fim de 2019. Rios e canais também apresentaram resultados ruins. Esse monitoramento dos espelhos d'água da Baía de Guanabara é feito através de 15 parâmetros físicos, químicos e biológicos. Porém, com a pandemia do novo coronavírus, tais ações ficaram inviáveis de serem feitas.
acarretando maior poluição da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara hoje se encontra na situação de semi-morta, por meio de práticas do passado, com o governo antecessores que não investiram muito nem em saneamento básico, nem em coleta e em tratamento de lixo. Além do mais, algumas práticas fizeram com que a situação da Bahia piorasse, tais como rios que desaguam na Bahia tiveram seus cursos ratificados, causando maior concentração de sedimentos. Há também a prática de lavagem de navios dentro da Bahia, feita até mesmo pela Marinha do Brasil, que acaba deixando sedimentos na Baía de Guanabara. E ainda há o cemitério de navio, localizada perto do Fundão, na altura do Fundão, na Baía de Guanabara, que lá ficam navios velhos com convéses afundando e esperando ações da natureza para serem completamente afundados, o que acarreta em uma maior prejudicação do meio ambiente. No âmbito da escola naval, a poluição prejudica saídas de embarcações, prejudicando-as fisicamente, prejudicando seus cascos e tudo mais. Prejudica também nas atividades de remo, vela e na questão visual. Devido a isso, muitas atividades são impossíveis de serem feitas pelos aspirantes de escola naval, devido ao risco de doenças. A poluição da Bahia aumenta os gastos com água também, porque com a Baía de Guanabara sendo ao redor da escola naval, os gastos com água para utilização de higiene e tudo mais poderiam ser evitadas. Porém, como a água não é própria, esses gastos são altos para a escola naval. Olá, comandante, aqui é o aspirante 1060 Silva Júnior. Eu vou falar agora sobre o fluxograma que a gente fez do AISIS. O nosso processo é um processo que já existe, né, do AISIS, é um processo de limpeza da Baía de Guanabara que foi feito nos Jogos Olímpicos de 2016. Ele, no começo, ele tem seu princípio num satélite, que é do governo, no qual ele passa, através de um software, né, recebe as informações de onde são as áreas onde tem mais propensão a ter lixo. E nisso ela passa, como a gente pode ver aqui para a próxima setinha, ela passa para a informação para o barco. Aí o barco, que é o ecobarco, que faz essa coleta. Ele tem a função de receber essas informações do satélite e passar filtrando, né, todo o lixo que está na superfície da baía, utilizando o seu processo de filtração. O seu processo de filtração, que basicamente é uma rede que tem na parte da polpa do navio, que vai tirando todo o lixo que está na superfície. Depois, como a gente pode ver aqui, todo o lixo que é retirado é classificado se é água reciclável ou não. Depois disso, a gente manda para a Conlurb. A Conlurb, que é a empresa de saneamento básico, né, do Rio de Janeiro, ela recolhe esse lixo e ela envia para os núcleos de cooperativas de catadores. E lá nos catadores, né, nessas cooperativas que recebem o lixo, elas fazem a triagem do que pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado. Os que não podem ser reciclados, eles sofrem, né, a sua devida descarte, para não causar nenhum tipo de problema ambiental para a sociedade. Os que podem e são recicláveis são direcionados para os recicladores. Eles recebem o lixo, certo? E mandam para as fábricas, que são as fábricas que utilizam esse material
e reutilizam para fazer outras coisas. E que gera novos produtos, enfim, diversas coisas. Bem, agora eu vou falar do 2B, né, que é o nosso projeto em si. E, bem, diferente do que foi apresentado no ESIS, né, o 2B ele tem o objetivo de solucionar, né, esse problema da limpeza da Baía de Guanabara. E no caso do nosso projeto, ele é baseado numa ideia dos australianos, de dois australianos, é, que consiste basicamente num mecanismo simples, né, porém muito eficaz, que seria como se fosse um balde que fica recolhendo água, fica sugando a água, e a partir dessa água ele vai filtrar, né, vai fazer o processo de filtramento, e com o tempo esse balde, né, digamos assim, vai enchendo, e aí nós podemos retirar esses resíduos que são coletados e fazer o descarte ou mandar para reciclagem. E depois nós podemos botar o filtro novamente no balde e aí continua o processo do trabalho. E, porém, né, os materiais que foram usados no projeto inicial deles são, digamos que, pouco acessíveis, né? O preço da produção fica muito caro. E aí então nós planejamos, né? Fizemos um planejamento aqui de material e descobrimos que dá para fazer esse projeto com materiais muito mais baratos, mais acessíveis, e essa é a melhora que nós fizemos do projeto deles. E além da substituição, né, de material, nós também fizemos uma pequena adaptação, que o projeto deles envolvia apenas a bomba d'água como para fazer o trabalho de sucção, né? Porém, no nosso projeto a gente decidiu implantar uma hélice que vai auxiliar essa bomba, né? Aí deixando, né, o processo de sucção mais efetivo e eficaz. Agora eu vou falar sobre o 2B, o fluxograma do 2B. É o nosso projeto em si, e a gente deu o nome de Ecoporto. Ele basicamente tem 2 estágios o processo de limpeza da baía. Começa quando o praça que está de serviço no paiol de barcos, ele coloca o aparelho na bacia juntamente com a RIO às 8 horas. Aí os militares que estarão de serviço durante o dia nesse local deverão verificar de 2 horas se o recipiente está cheio ou não. Caso não esteja cheio, deixa lá e vê depois de 2 horas. Caso esteja cheio, o militar de serviço deve retirar os resíduos, aí ele mesmo fazer aquela triagem, que é o que era feito pela aquela empresa lá. Basicamente é o seguinte: primeiramente ele vê, ou de princípio, se tem algum animal, porque querendo ou não, a bacia tem animais esse ecoporto ele pode acabar pegando algum tipo de animal. Se tem algum animal, obviamente ele vai pegar o animal, vai devolver para a bacia sem sofrer nenhum tipo de transtorno ao animal. Agora, se não tiver, aí vem para a parte de materiais de lixo. Ele vai colocar os resíduos no recipiente e ele vai fazer isso durante toda a semana. Depois disso, ele vai fazer essa triagem, se é passivo de reciclagem ou não. Se não for, o descarte será feito de forma correta, que nem foi no primeiro caso no ESIS. Se não tem como, de nenhuma forma, ser reutilizado, aquilo vai ser descartado de uma forma que não afete a natureza. Caso possa ser reciclado, um grupo de madeireiros fará a separação dos materiais, garrafa PET, juntar plástico, separar para que fique de uma forma homogênea e fique mais fácil para a sua reutilização. Depois a gente manda com a empresa de transporte, que essa empresa de transporte irá transportar para onde ocorrerá de fato a reciclagem. Essa parte já não se conta com a gente. A nossa parte
é só a parte que envolve a Marinha do Brasil, que é todo o processo de colocar o filtro ali e verificando, fazendo a coleta para não evitar também que fique cheio. E o segundo passo de passar para a empresa que vai transportar. O fato de a parte de separação da reciclagem em si fica mais com a empresa que vai receber esse material. Olá, comandante. Espero que o senhor esteja tendo um bom dia. Aqui quem fala é o aspirante 1132 Lopes. Vou falar sobre a parte da implantação do projeto, que é de suma importância, dizendo que vai de encontro ao funcionamento do projeto. Então, logicamente, temos desafios, né? Desafio de pessoal, desafio do local, desafio do material. Então, a implantação, a priori, seria no cais da Escola Naval, né? Para servindo como parte fundamental no nosso projeto embrionário. E, posteriormente, temos o foco de abranger novos portos, novos cases, até mesmo tirando o foco da Marinha, passando para mais locais ao decorrer do Brasil. Enfim, um dos desafios que eu queria frisar aqui na implantação é justamente o local e a adaptação do projeto aos intempéries do tempo. Porque dependendo de como nós vamos implantar no local, ele vai ter que se ajustar à maré, né? E se ajustar às condições que aquele local vão interferindo. Exemplo, se é um local que tem interferência de onda, bastante ondulação, ou se não tem, se em decorrência de uma chuva o nível da maré sobe muito, temos que analisar também muito o local. Então, a implantação é a parte que a gente tem que estudar bastante para aumentar o poder o período que a gente vai ter de autonomia do nosso projeto, né? O pessoal, o que acontece? O pessoal, ele precisa, a gente precisa de um pessoal que esteja qualificado para manusear o projeto. Porque não adianta a gente fazer o projeto, pensar, fazer todo um planejamento e o equipamento seja feito com um manejo errado. Então isso acaba tirando ali o foco, né, que é ter o projeto certo, entendeu? A boa autonomia do meu projeto. Então, o desafio do pessoal, tanto na manutenção, tanto na confecção, vem totalmente de encontro à implantação. O material, o foco do material seria ir junto à ideia do projeto, que é ser um projeto sustentável, um projeto bem atual, um projeto que foca em problemas atuais. Então, o material seria ideal mesmo ser um material reciclável. Mas aí vem a questão de qualidade, disponibilidade, dinheiro. Então, o material acaba sendo um problema para a implantação, e a manutenção já foi dita. Então, o foco da implantação seria retomando toda a ideia de construção, seria fazer com que o meu projeto fosse, seria um local que ele seria melhor aproveitado, certo? E me desse menos prejuízo, eu tivesse que ter menos manutenção, tivesse um local com pessoas preparadas para fazer o manejo do equipamento, que não é um manejo difícil, em decorrência só precisa de um pouco adestramento e já ajuda bastante. É isso, comandante. Essa foi a apresentação do nosso trabalho.